Nesse quinto episódio sobre os graves efeitos que os esteroides anabolizantes causam quando utilizados abusivamente, vamos tratar dos problemas sobre o sistema urinário e principalmente as consequências na impotência sexual e infertilidade, levando a situações psicológicas extremas e por vezes catastróficas. Dr. Henrico Martins de Andrade, urologista, demonstra os graves efeitos dos esteroides sobre o aparelho gênito urinário. Agora eu vou chamar o Dr. Henrico Ferreira Martins de Andrade, médico urologista. Os urologistas caminham muito junto conosco, porque chegam no nosso consultório e às vezes ele está lá, jovem, não consegue procriar, não consegue ter uma ereção, chega com o testículo do tamanho de duas uvas ali pequenininhos, atróficos, né? E aí eu falo, olha, vai buscar os urologistas, os nossos amigos urologistas, para ver se consegue resolver o problema. Então, parabéns aí pela presença de um representante da urologia, que é muito importante nesse momento. Obrigado. Queria agradecer ao CRM, ao doutora Ângela, da professora Irene, ao convite e agradecer já a ajuda inicial que o senhor me deu, porque se vocês acham que o trabalho de vocês é árduo, do urologista é muito pior. Senhor cardiologista, é muito pior, porque a gente está do lado do bem da testosterona, nós fazemos a reposição de testosterona adequadamente, e hoje nós estamos com a mistura de colegas e outros profissionais atrapalhando também a reposição adequada da testosterona. Vou falar um pouquinho sobre a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Ele é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da diminuição da concentração de androgênios que ocorre no homem idoso. Eu preciso dar esses informes iniciais para a gente progredir no raciocínio. Andropausa é um termo incorreto, já que, ao contrário das mulheres que param de produzir estrogênio, o homem não para de produzir a testosterona. O que pode ocorrer é uma diminuição da testosterona em torno de 12% a cada década de vida, geralmente após aos 50 anos. O diagnóstico de Daen é clínico e laboratorial. Não é só laboratório, não é só nível de testosterona. Se o homem não tiver sintoma e tiver testosterona baixa, não se pode caracterizar um distúrbio desse. Para se fazer o diagnóstico laboratorial, não basta só a testosterona total. A gente tem que fazer a testosterona total, a testosterona livre, o LH, a prolactina. A testosterona livre, que há algum tempo atrás era dita como o exame principal, hoje a gente sabe que a precisão dele é um pouco contraditória, principalmente pelos usos de fatores indiretos para calcular a testosterona livre. Em homens com desejo de fertilidade, a terapia de reposição com testosterona não deve ser dada, porque a testosterona bloqueia o eixo hipotálamo. Eu queria frisar bem que o testículo menor que uma uva, aquelas bem murchinhas, acontece já com 2 meses de uso de anabolizante em ciclos, por exemplo, ciclos de 6 semanas, com 6 injeções de deposteron por dia. Tá? Esse é um ciclo muito comum que é utilizado nas academias e barato. O objetivo da terapia de reposição é manter o nível da testosterona entre 40% a 70% dos níveis normais. Os níveis suprafisiológicos a gente nunca utiliza na reposição. Eu queria dar um pouco de segurança para vocês na utilização da testosterona.
Esse gráfico mostra o uso de reposição de testosterona do lado esquerdo, as duas colunas do lado esquerdo, e as duas colunas do lado direito em relação ao placebo. A coluninha amarela mostra estável, tanto nos dois grupos, que seria a dehidrotestosterona, a fração da testosterona que tem atuação diretamente na próstata. Então, a reposição hormonal não influencia na dehidrotestosterona, ou seja, não vai atuar sobre o tecido prostático. Em relação aos níveis de PSA, que é o exame mais importante no controle de câncer de próstata, né? A gente verifica que o Baseline, que foi o grupo que iniciou a reposição de testosterona, ele praticamente se manteve estável o PSA até a 5ª visita com a reposição. O que é realmente verdade em reposição hormonal e câncer de próstata? Esse trabalho, ele foi publicado na UA em 2013, foi o primeiro trabalho que demonstrou que a testosterona, a reposição de testosterona, não aumenta o índice de câncer de próstata. Como a gente deve avaliar um paciente que chega com um quadro clínico de alteração de libido, de queda da capacidade física, alteração na disfunção erétil? O urologista ele pede a testosterona total e livre, LH, FSH, função tiroidiana, PTH, prolactina, LH, FSH, a glicemia, hemoglobina glicada, função hepática, colesterol, triglicérides e hemograma. A gente não faz reposição hormonal sem ter todos esses parâmetros. O horário ideal para a coleta é o mais cedo possível, porque a hora que nós acordamos de manhã, a testosterona nossa está no nível mais alto. E depois, durante o dia, por causa do ritmo circadiano, a gente vai gastando essa testosterona até chegar no final do dia, que o nosso nível está mais baixo. Se o paciente estiver usando antifúngico e corticóide, precisa parar pelo menos 15 dias para colher. O uso de outras drogas que podem interferir, cocaína, maconha, interferir na produção, a gente tem que perguntar isso para o paciente, porque hoje a gente tem uma gama de pacientes de mais idade utilizando drogas, outros distúrbios hormonais, e o diabetes tem que estar bem controlado para colher a testosterona. Uma testosterona alterada com diabetes descompensado não tem valor para nós. Eu queria fazer um parênteses e dar uma saliência, dar uma relevância muito importante na contaminação dos suplementos alimentares. Os complementos suplementares, o garoto está usando creatina, e aquela creatina está batizada. O homem chega na terceira idade e quer fazer atividade física, a creatina está batizada em mais de 80% dos produtos vendidos. Esse estudo aqui é um estudo bem antigo, que foi até 2015, onde analisou vários produtos na Suíça, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, e mostra uma quantidade de produtos industrializados no nível de aminoácidos e whey protein, creatinina, todos eles batizados. Você acha que está fazendo uma alimentação, uma suplementação adequada, às vezes até com orientação, mas tudo batizado. Você está tomando testosterona. Testosterona via oral não pode ser utilizada em hipótese alguma. Tá? Ela tem uma toxicidade hepática muito importante. Eu trouxe 2 casinhos só para a gente elucidar. Esse caso passou comigo na quarta-feira. É frequente toda semana, 1, 2 pacientes. Eu já começo a adivinhar as coisas que eles vão me falar, né? Esse era um homem de 52 anos, diminuição do libido, dificuldade de manter ereção. Chegou com uma testosterona de outros serviços de 280, testosterona livre de 4,9,
glicemia de 142, glicada de 8,1. Eu apertei ele desde quando que ele estava com essa perda de libido, já tinha mais de 8 meses. O senhor fez algum tratamento? Fiz tratamento com vitaminas, papá. O senhor tem o tratamento? Vou pedir para minha esposa me mandar a foto. Mandou a foto. Então, esse é um tratamento que ele tinha feito, onde a gente vê que ele usou anestrizol, né, e tadalafila. Ele não sabia que ele estava tomando hormônio. Okay? Então, a gente começou o tratamento dele. Pedi para ele ficar 30 dias totalmente limpinho, né, sem tomar nenhum produto. A glicemia 152, a hemoglobina glicada estava 7,9, a testosterona total 340, livre 5,4, o LH 7,6, FSH 5,2, prolactina 17. Ele foi orientado a permanecer com a tadalafila só diária, o Cialis, 5 miligramas, e o controle do diabetes com endócrino e retorno após 60 dias. Por incrível que pareça, e a história se repete na maioria das vezes, a glicemia tinha sido controlada e a testosterona tinha aumentado. Tá? E mantive a tadalafila para ele e já começamos o desmame para ver o quanto que ele consegue ter de ereção sem o uso da tadalafila. A tadalafila foi mantida só mais por um efeito de evitar o estresse, esse período que ele ia fazer o tratamento do diabetes. Esse exemplo eu peguei na revista Veja, tá? E é uma fórmula utilizada por muitos médicos marombeiros do Brasil, né? Então eu frisei algumas adversidades dessa receita. Por exemplo, eu estava começando ali com testosterona 10% no creme. Na segunda linha estava dizendo que era para passar ao deitar, antes de dormir, e não de manhã, né? Porque se a gente passa a testosterona à noite, a gente bloqueia o ciclo produtor ali. Então, vai de manhã, você praticamente só vai ter a testosterona externa, não vai ter a sua própria, né? A outra flechinha indicava face interna das coxas, né? Braços, ombros, pescoço. Qual o melhor lugar para usar a testosterona? É na pele da bolsa testicular. A pele da bolsa testicular absorve 90% mais que qualquer outra parte do organismo e é absorvida rapidamente em uma dose bem pequena. Então, a gente tem um aproveitamento muito grande da quantidade dessa área, em detrimento de você ter que passar em toda a região dorsal uma quantidade grande de testosterona, né? Outra diversidade que tinha aqui era o uso interno, via oral, de anastrozol também, que ele prescreve, né? E também oxantrolona. Tá? Então, essa é uma prescrição padrão de dos grandes médicos marombeiros do Brasil, que eles passam para o paciente idoso, paciente jovem. Realmente está muito difícil, né? Então, hoje a gente sabe que a melhor aplicação da reposição hormonal é a testosterona tópica, porque ela respeita o ciclo circadiano, né? E uma coisa muito importante, a gente tem as 3 formas de reposição hormonal: a transdérmica, a intramuscular de curta duração e a intramuscular de longa duração. A gente vê e chega a essa conclusão facilmente, que a intramuscular vai bloquear o ciclo circadiano, né? E a transdérmica de uso diário, o bloqueio é o mínimo possível. Então, o que a gente tem que buscar na reposição da testosterona? A segurança do paciente, a liberação adequada da substância com princípio ativo,
a flexibilidade das doses e aplicação fácil e tolerável para cada paciente, eficácia em normalizar os níveis séricos fisiológicos de forma circadiana, ausência de eventos adversos, respeitar a privacidade do paciente e ser economicamente viável. Há um bom tempo a gente se baseia nesse produto que é vendido que é o único produto de creme de uso de bolsa testicular industrialmente, que é da Austrália, chamado Androforte. Tem vários trabalhos científicos se baseando nesse produto e com a comprovação de elevação do nível de testosterona. Ele salienta que a aplicação é meio ml do creme, né, que se inicia na bolsa testicular. Então, trouxe um caso final aqui para vocês. Um homem de 59 anos, diminuição do libido, dificuldade em manter a ereção, exame inicial da testosterona 180, testosterona livre 2,7, glicemia 102. Foi iniciado meio ml de creme de testosterona 5% de manhã. Aqui no Brasil a gente manda fazer em farmácia de manipulação, igual à australiana, logo após o banho, na pele da bolsa testicular. E aí a gente pede para o indivíduo, para o homem, fazer uma nova coleta 14 dias depois para ver o nível que está atingindo. E a gente salienta muito para ele que ele tem que usar o creme, esperar 2 horas para poder colher o exame para medir a testosterona. E uma dose pequena dessa, a testosterona chega a 630, 500, e o paciente já chega com uma satisfação clínica para a gente, com 14 dias. Obrigado. Muito obrigado, doutor Henrico. Nós tem alguma pergunta online para nós, para ser feita para os participantes? Bom, vou só passar algumas observações. A apresentação dos especialistas vai estar disponibilizada no site do CREMESP. Eu acho que aqui tem muitas informações importantes nas várias especialidades, que eu acho que todo colega, todo médico tem que ter, porque realmente isso vai embasar bastante quando você for até explicar para o paciente no consultório que ele insiste em querer usar, e muitas vezes ele não acredita em você, ele acredita no marombeiro. Isso é impressionante como esse embate realmente é pesado, né? Uma outra coisa que eu queria colocar, você veja quando fala em benefícios, riscos e benefícios, os benefícios seriam os tratamentos como prescrito pelo doutor Henrico, que é um especialista que vai realmente utilizar essa arma, que é o esteroide anabolizante, para o bem, para aquilo que realmente é necessário. Eu queria até perguntar qual é o mais frequente, se é o Coeunde ou o Generande, o tipo de impotência, ou isso é indiferente, que o Coeunde é a impotência, o Generande é a fertilidade. Eu não sei se isso interfere ou se iguala nas duas situações com o uso do esteroide. O uso indiscriminado da testosterona no jovem é a infertilidade, né? Mas a longo prazo, a hora que ele deixa de usar a testosterona, ele vai ficar infértil e impotente. Ele ficou dependente para o resto da vida do uso da testosterona. Eu lembro muito bem quando o Armstrong tirou os 2 testículos por causa de tumor, né? Eu falei, é golpe, lá atrás, né? Depois de 15 anos, 16 anos, ele foi pego, né? Então, é um uso que não tem justificativa. Sem indicação médica precisa, né? Exato. Esse rapaz de 29 anos que veio no consultório, que eu mandei para o meu amigo urologista, ele estava para se casar, ele estava desesperado. Desesperado, impotente. Ele tinha tentado outros especialistas, foi para marombeiros que prescreveram mais esteroides, dizendo que estimular piorou mais ainda a situação. Então, vocês vejam como é grave tudo isso. Eles tentam salvar usando clomifeno, né? Mas aí desgasta a última reserva que ele tem de espermatogênese. Acaba a reserva da gasolina. Bom, para encerrar, só para deixar claro, como revisão, que a resolução hoje ela tem força de lei, não é isso, doutor?
Não existe uma lei que a regule, que seria um patamar acima, não existe essa lei. Portanto, a resolução tem força de lei, ela tem que ser cumprida, tem que ser denunciada para que as pessoas que transgridem essa lei, médicos, não médicos, enfim. Eu acho que agora é uma cruzada que a gente tem que abraçar, porque você veja quantos malefícios nós citamos aqui. Bom, não tem nenhuma pergunta, não é isso? Então vamos dar por encerrado esse bloco, para que depois a gente inicie o segundo bloco deste fórum, agradecendo desde já a presença de todos os convidados. Foi muito, muito produtivo. Hoje eu mesmo aprendi muita coisa aqui. Muito obrigado por tudo, viu? Todos os dias recebemos em nossos consultórios pacientes desesperados buscando tratamento para os efeitos colaterais e, como vimos, prejuízos devastadores causados pelos esteroides anabolizantes utilizados sem fins terapêuticos para o aparelho reprodutor. Nossa missão como médicos é orientar com prevenção e auxiliar os usuários que já apresentam os efeitos deletérios. Cuidem-se. Olá, o canal Música, Medicina e Esporte foi criado para produzir e publicar conteúdo de qualidade com histórias, informações, entrevistas, curiosidades. Tudo isso demanda, obviamente, equipamentos, produtores, pessoas que ajudam na parte técnica, divulgação e, claro, tudo isso tem um custo. Para que possamos manter o canal funcionando e com boa qualidade, preciso do auxílio de vocês, apoiadores, amigos e inscritos. Vocês veem na tela o QR Code e a chave Pix. Se puder, peça a sua contribuição, para que assim você ajude o canal a manter a sua estrutura. Valeu e gratidão. Olá, amigos, colaboradores, apoiadores, para vocês que gostam do conteúdo do nosso canal, sempre procuramos fazer o melhor, mas para que tudo isso continue acontecendo, nós precisamos da sua ajuda. Temos custos com o nosso equipamento, com o nosso material de marketing, com o pessoal que produz, com o pessoal que divulga e, infelizmente, tudo isso tem realmente um custo. Para que a gente possa continuar oferecendo a você o melhor conteúdo possível, eu peço a sua ajuda para que você deposite no Pix, na chave Pix que está aí divulgada na tela, ou no QR Code. Muito obrigado mais uma vez e continue acompanhando o nosso canal.